Nirvotum, o filho não escolhido. Episódio final. O legado da lua. A lua ainda estava alta quando o eco dos tambores do clã da presa rubra finalmente desapareceu nas colinas. Durante horas, eles haviam ressoado como trovões de guerra, anunciando que algo irreversível havia acontecido. Agora, restava apenas o vento. No centro do círculo de combate, Nirvotum permanecia imóvel. A terra ao redor ainda carregava as marcas da luta. Sulcos profundos, abertos por golpes brutais. Pegadas cravadas no solo pela força de dois guerreiros que haviam lutado, não apenas pelo poder, mas pelo destino de um povo inteiro. E ainda assim, algo havia sido diferente naquele duelo. Algo que nenhum ancião do clã havia testemunhado antes. Nirvotum havia vencido, e ninguém havia morrido. Seu irmão ainda estava ali, de joelhos. A respiração pesada levantava e abaixava seu peito marcado por cicatrizes. O machado duplo estava cravado no chão ao lado dele. A tribo inteira observava. Centenas de orques cercavam o círculo. Alguns esperavam o inevitável, porque durante gerações, aquele ritual sempre terminava da mesma forma. O derrotado morria, o sangue alimentava a terra, e o clã seguia adiante. Mas Nirvotum não se movia. Seus olhos refletiam a luz fria da lua. Não havia triunfo neles, não havia fúria, apenas decisão. Seu irmão ergueu o olhar. Os dois se encararam em silêncio. Termine, disse ele com voz rouca. Alguns guerreiros bateram os punhos contra o peito. Era o que esperavam, era o que sempre acontecia. Mas Nirvotum fez algo que ninguém antecipou. Ele abaixou o machado e estendeu a mão. O silêncio que caiu sobre o círculo foi mais pesado do que qualquer grito de guerra. Seu irmão olhou para aquela mão por um longo momento. Orgulho, raiva, respeito, tudo misturado. E então, ele aceitou. Segurou a mão de Nirvotum e se levantou. Naquele instante simples, algo mudou dentro do clã. Uma tradição antiga havia sido quebrada. Pela primeira vez em gerações, força não havia sido seguida por morte, mas por escolha. Nos dias que se seguiram, o clã observou Nirvotum com atenção silenciosa. Alguns ainda esperavam que ele se revelasse fraco. Outros acreditavam que uma nova era havia começado. Mas ninguém ousava desafiá-lo, porque todos haviam visto o duelo. Todos haviam testemunhado o mesmo fato. Nirvotum não era apenas forte. Ele havia enfrentado dragões, sobrevivido ao exílio, retornado para desafiar o próprio sangue, e vencido. Agora, ele caminhava entre as tendas da presa rubra sem escolta. Observava os caçadores retornando da floresta. Assistia aos ferreiros moldando o aço nas forjas improvisadas. Via os jovens guerreiros treinando no círculo de combate. Durante muito tempo, ele acreditara que aquele lugar nunca poderia ser seu. Agora, era. Mas quanto mais observava o clã, mais percebia algo. A presa rubra era poderosa, mas também vivia cercada. Montanhas geladas ao norte, florestas cheias de criaturas antigas ao leste, planícies abertas e perigosas ao sul, e guerra, em todas as direções. A vida dos orques sempre fora assim: lutar, caçar, sobreviver. Mas Nirvotum havia conhecido outro caminho, e essa memória voltou como vento frio. A pequena vila humana ao sul, os campos de trigo, os telhados de madeira, o cheiro de pão fresco. Foi ali que ele viveu quando não pertencia a lugar nenhum, nem humano, nem orque. Apenas um meio, um erro, um filho não escolhido. E ainda assim, alguns humanos o acolheram, o suficiente para que ele aprendesse algo que poucos orques acreditavam possível. Nem toda força nasce da guerra. Algumas nascem da sobrevivência.
Algumas nascem da união. Quando Nirvoton apresentou sua ideia ao conselho do clã, a reação foi imediata. Os anciãos se levantaram. Orques não negociam com humanos. Humanos mentem. Humanos traem. Humanos temem nossa força. Mas Nirvoton respondeu com calma. Humanos também constroem. O silêncio caiu sobre o conselho. Humanos também lembram. Ele olhou para cada um deles. E humanos sabem agradecer quando são protegidos. Nenhum ancião respondeu imediatamente, porque poucos ali viveram entre humanos. Nirvoton havia, e isso mudava tudo. Na manhã da lua minguante, Nirvoton caminhou sozinho até a vila humana. Seu manto de escamas de dragão refletia o sol. A pele do grande lobo repousava sobre seus ombros. O machado encurtador estava preso às costas. Quando os vigias da vila o viram no horizonte, o alarme soou. Sinos tocaram. Portões se fecharam. Lanças foram erguidas. Alguns reconheceram a silhueta. Outros apenas viram um orque gigante caminhando em direção às muralhas. Nirvoton continuou, sem correr, sem ameaçar. Quando chegou diante do portão, parou. Ergueu apenas uma mão, sem arma, sem hostilidade. Eu não venho como conquistador. Um homem apareceu sobre a muralha. Velho agora, mas os olhos ainda firmes. Ele olhou para Nirvoton por alguns segundos. Depois, sorriu. Você voltou. Nirvoton assentiu. Não sozinho. Nos dias que se seguiram, algo que nunca havia acontecido naquela região começou a tomar forma. Orques caminharam até a vila, não para invadir, mas para negociar. Caçadores traziam peles, carne, armas pesadas. Os humanos ofereciam grãos, ferramentas, remédios e conhecimento. No início havia desconfiança, depois silêncio, e então rotina. Patrulhas começaram a surgir nas fronteiras, orques e humanos lado a lado. Bandidos começaram a evitar aquelas terras. Criaturas da floresta recuaram. O cheiro de duas espécies unidas era algo novo no mundo, algo poderoso. Com o tempo, histórias começaram a se espalhar. Histórias sobre um orque que havia matado um dragão, que havia vencido o líder da própria tribo e que, em vez de governar com sangue, escolheu governar com equilíbrio. Certa noite, Nirvoton caminhou até uma colina próxima da vila. A lua cheia iluminava o vale. Ao longe era possível ver fogueiras humanas e orques brilhando no mesmo horizonte. Seu irmão aproximou-se. Agora não mais como rival, mas como guardião do clã. Nunca pensei que veria isso. Nirvoton respondeu. Nem eu. O irmão olhou para a lua. Ainda chamam você de filho não escolhido. Nirvoton sorriu levemente. Talvez. Ele olhou para o vale, para a vila, para o clã. Mas, às vezes, são os não escolhidos que mudam o mundo. A lua subiu mais alto, e naquele silêncio antigo, a lenda começou a nascer. Mirvoton, o matador de dragões, o guerreiro da lua, o orque que uniu dois mundos. E muitos anos depois, quando viajantes cruzavam aquelas terras seguras, ainda ouviam a mesma história sendo contada ao redor das fogueiras. A história de um guerreiro que não foi escolhido pelo destino, mas que escolheu quem queria se tornar. E assim terminou a história de Nirvoton, o filho não escolhido. Mas agora, eu quero saber de você. Se você estivesse naquele círculo sob a lua, se tivesse vencido o duelo, você teria feito o mesmo que Nirvoton? Ou teria terminado o combate como todos esperavam? Escreva nos comentários, porque às vezes a maior batalha de um guerreiro não é contra um dragão, é contra aquilo que o mundo espera que ele seja.